Boa tarde, pessoal. Vocês estão nos ouvindo bem? Coloca aqui no chat, por favor. A Maria vai colocar um vídeo, ela está só ajustando ali, tá? Só um minutinho. Boa tarde, meninas. Sejam todas bem-vindas. A Maria está ajustando um vídeo ali de abertura, depois a gente coloca aqui no final. Pode ser, Maria? Então, tá bom, meninas. Sejam todas bem-vindas. Essa é a quarta edição do GA com Elas. A gente fez o primeiro presencial. A Dani, que está aqui, ajudou bastante. A Ucha, acho que não sei se ela vai conseguir entrar, lá na Fazenda. Então, essa é a nossa quarta edição. Eu estou muito feliz de estar aqui com a minha grande amiga, Cristiane Gerbasi, que carinhosamente a gente chama de Cris. Hoje o tema é governança corporativa, compliance, planejamento estratégico. Ela tem uma vasta experiência, né, nesse assunto, 25 anos no agro. Eu vou falar o currículo dela, não gosta muito que eu fale o currículo dela, mas eu vou falar, não tem como não falar, tá bom? Eu vou pedir para o pessoal mutar, tá, Maria? Pessoal. Então, eu coloquei aqui minha amiga, né, Cristiane Gerbasi, então ela é contadora, administradora, tem 25 anos de... Gente, vou começar de novo, porque estava mutado meu vídeo, meu áudio. Então, tá bom. Gente, boa tarde a todos, sejam todas bem-vindas, né? Essa é a nossa quarta edição do GA com Elas. O primeiro foi presencial e depois dele nós fizemos online. A Dani, eu tenho assim, a honra de falar que ela nos ajudou muito no primeiro, né, Dani? A Ucha também, a Ucha falou que vai tentar entrar hoje com a gente. O nosso tema de hoje é governança corporativa, compliance e planejamento estratégico, e eu tenho a honra de estar com a minha grande amiga aqui, Cristiane Gerbasi, que carinhosamente a gente fala de Cris Gerbasi. Ela não gosta muito que fale do currículo dela, não, mas eu vou falar. Na verdade, eu vou ler, porque é muito extenso. Então, ela é contadora, né, administradora de empresas, tem 25 anos no agro. Assim, a gente arredondou para baixo, ela tem um pouco mais, mas, assim, diversos MBAs, mas são muitos mesmo, gente, vou falar alguns, tá? Então, gestão estratégica no agronegócio, gestão matricial de despesas e custos. O tema de hoje, que é governança, compliance, auditoria e controladoria, gestão financeira, tributação nacional e internacional, PDD, porque é Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, Sistema de Gestão Integrado, Economia Circular, Finanças Verdes, né? Ela é auditora também, né? Formada pelo Bureau Veritas, não atua, né, como auditora, né, Cris, mas está no currículo dela. E hoje, gente, vai ser um bate-papo mesmo, não é palestra, nada disso. A gente sempre convida uma mulher extraordinária que tem destaque no agro para contar um pouco da sua história. Então, hoje é seu dia, Cris. Seja bem-vinda aqui com a gente. A gente vai compartilhar aqui um slide, né? Eu acho que eu tenho só que... Aqui, né, Maria? Então, achei. Vocês estão vendo a nossa tela?
Então, esse é o nosso tema de hoje. A gente vai pedir, vocês podem ir levantando a mão para fazer as perguntas. Deu certo? Não. Então, ajusta aqui. Espera aí que o pessoal da tecnologia vai ajudar. Cadê a tela dela? Puxa a tela para cá, puxa a tela para lá. Joga a tela para lá. Essa tela. Você está abrindo tela de outras pessoas. Aí não aparece, né? Silvia saiu. Eles estão arrumando. E agora? Tá vendo? Tá certo, Raul? Agora tá? Isso, pode vir para cá. Olha aqui, né? Boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com todo o time do GA e todas vocês. É uma satisfação bem grande mesmo, bem importante, falar sobre um tema, né, que é super importante no dia a dia, na fazenda, na empresa, na nossa casa, né, que é falar um pouquinho sobre governança, sobre compliance, planejamento estratégico, e o quanto que esses 3 pilares impulsionam a produtividade e a sustentabilidade nas propriedades e no todo, né? E deixo uma pergunta aqui para a gente refletir juntas, né? O quanto que as nossas fazendas estão preparadas para os desafios do futuro. Então, um tema bem sensível e bem importante aí para pensarmos. Aqui é um pouquinho da minha jornada, né? Da trilha aí. Como disse a Silvia, são 25 anos nessa caminhada, então eu iniciei minha carreira profissional na Maeda, que era uma família de japoneses que produziam algodão em Ituverava, onde nasci e fui criada. Trabalhei lá, comecei lá bem novinha, me formei na minha primeira graduação em contabilidade lá dentro da família, junto com a família Maeda, né? Passei pela área tandoeira, da controle de qualidade da fiação, da tecelagem, fui para o financeiro e fui para a controladoria. Depois passei uma parte da minha carreira também, junto na DVA e na UPL, que é uma empresa de defensivo, né? Participei do processo que vendeu a DVA para a UPL, também foi uma trilha já um pouco diferente do que eu tive vivenciado na família Maeda, que era produtor de algodão, fui conhecer o outro lado da indústria. Depois, em 2014, a convite do Pellicer, que era o executivo da UPL, fui desenvolver um projeto na Viola, que é a fazenda que produz café dele, no sul de Minas. Por lá fiquei 10 anos, foi uma trilha também importante na formação da propriedade, então foi uma outra vivência. E esse ano eu retomei na indústria, na AgroAlliance, na Telo. São 2 projetos aí do agronegócio, um na linha de fertilizantes especiais e outro no organo mineral. Então, essa daí é um pouquinho da minha jornada até aqui. E entrando um pouquinho no tema da governança mesmo do agro, né? Eu trago muito essa reflexão, porque governança, quando a gente fala, é um tema, uma palavra pesada, né? E às vezes é algo muito simples, né? Então, se a gente levar para uma analogia de uma casa de família, é o papel da governanta ali, é a nossa secretária, né? A pessoa que está ali ajudando a gente, né? Enquanto mulheres, a administrar o lar, né? O almoço, a comida, a roupa. Muitas vezes somos nós, muitas vezes são as nossas mães, né? Então, é muito nessa linha que eu trago esse tema, né? Com muita leveza, com muita claridade, com muita simplicidade, né? Porque o dia a dia no mundo corporativo, falar sobre governança é um tema muito pautado, muito claro, né? Está no ímpeto de todo mundo que está ali na empresa. Mas isso é um universo muito distante da governança que está dentro do dia a dia na fazenda. E não, às vezes é quem está tomando a decisão, e às vezes quem está tomando a decisão passa pelo dono, se ele decide, como ele decide, pelas pessoas que estão ali no escritório, pela pessoa que está ali no almoxarifado, distribuindo um produto, pelo mecânico que está ali ajudando. Eu brinco numa analogia muito simples, que é quem está ali no dia a dia da propriedade que não deixa a roda parar, né? Então, é de uma forma muito singela e muito simplória mesmo, né?
Então, quando a gente pensa nesse tema de governança, é tomar decisões com clareza, com processo e alinhada, né? E aí entra nos 3 pilares aí que eu trouxe para a gente pensar e debater junto, né? A estruturação da gestão. Quem decide, como decide? Então, quem toma a decisão é o agrônomo que está lá no campo, dando uma volta e vendo a lavoura junto com o administrador, é o proprietário, né? É a pessoa do escritório que traz indicadores. Como essa decisão é tomada? Ela é tomada em conjunto ou ela é tomada de formas separadas e sem o anexar o todo? Depois, um outro pilar dentro da governança é com relação à transparência e aos controles internos, né? Então, como que a gente vai proteger o patrimônio? Como que a gente tem as decisões alinhadas com o propósito e a estratégia da fazenda? Então, às vezes, a gente tem... Cada fazenda vai ter sua realidade, cada empresa tem sua realidade. Então, talvez, hoje, a realidade, né, da fazenda da Silvia é crescer em produtividade. Talvez a realidade da fazenda da Cris é crescer em expansão de área ou diversificação de culturas. Então, qual que é a estratégia daquele ano ou daquele ciclo que a gente vai trabalhar? A gente tendo essa transparência, essa estratégia bem definida, é fácil a gente demandar isso, dividir com tudo. É uma coisa que naturalmente são processos que naturalmente vão acontecer, né? E o que é um outro pilar tão importante quanto os 2 anteriores? É a sustentabilidade e a perenidade. Por que a gente vem nessa trilha de definir a estratégia, aplicar a governança e seguir o compliance? Para a gente ter longevidade na nossa empresa, ter sustentabilidade, ter perenidade. As empresas bem geridas, elas perpetuam um legado. Então, essa é uma missão, eu acho que um papel muito importante que nós temos no dia a dia como líderes, como analista, como funcionário, como estagiário ou como proprietárias mesmo das empresas, da fazenda. Então, essa é uma missão bonita e tem que ser clara, tem que ser compartilhada. Um pouquinho sobre o compliance, né? Compliance é uma palavra americana, né? Muito hoje dentro do vocabulário da língua brasileira, né? O que é? Né? No final do dia, simplesmente, são regras claras. As regras claras, elas são bem cumpridas, elas são bem interpretadas, elas são bem absorvidas. E com todos esses pilares, isso expõe a empresa a ter menos riscos. Então, aqui dentro do compliance, nesse tema, eu trouxe 3 pontos: normas, regulamentações e leis. No intuito de mostrar a mitigação de multas, de processos trabalhistas, ambientais, criminais, ter transparência na gestão. Depois a gente tem a gestão de contratos e pessoas. Então, é ter segurança jurídica e ter a conexão nas relações comerciais e institucionais. Então, esse é um outro pilar do compliance muito importante. E um tema muito, muito falado, né, de uns tempos para cá, sobre a rastreabilidade e as certificações. É ter a transparência e a exigibilidade que o mercado vem buscando. Como é que a gente consegue trazer rastreabilidade, né, e aí eu vou brincar, né, e vou extrapolar um pouco sobre isso, porque cada universo cada caixinha que a gente for falar sobre rastreabilidade, cada pessoa vai ter muito claro na cabeça o que entende como a palavra rastreabilidade. Mas se a gente falar para um dono de uma transportadora, ele vai pensar que é o rastreador da frota dele, ele saber onde cada caminhão da frota dele está. Se a gente pensa numa fazenda de café, a gente vai falar sobre a rastreabilidade do grão, onde ele passou, quais foram os processos que envolveram a produção daquele grão. Se a gente fala para uma mesa do trade, que está comprando o café da fazenda, ele já está pensando em uma outra esfera da rastreabilidade. Como aquele café foi produzido na fazenda, mas como ele chegou até a xícara do consumidor lá na Inglaterra, por exemplo, lá na Itália, por exemplo. Então, você tem vários discernimentos e vários poucos da rastreabilidade. Mas se a gente traz isso para o dia a dia da fazenda, nada mais é do que a gente ter um planejamento estratégico, de ter um cronograma agrícola bem feito, de ter um programa de insumo, de ter um apontamento,
para garantir que os produtos que foram estimados e foram orçados são efetivamente os que estão sendo consumidos pela lavoura, para garantir o custo. Se a gente pensa no outro viés, fora o insumo, a gente olha as máquinas, ter o sistema de rastreabilidade nas máquinas para a gente ver o performance, para acompanhar os indicadores. Então, tem uma esfera e uma gama gigante de rastreabilidade. Se a gente vai na esfera do mercado de carbono, quantificar a pegada de carbono que tem na propriedade. Então, são temas que, para cada caixinha, eu brinco que tem um significado, uma importância e um peso muito grande. Então, dentro do compliance, do tema compliance, eu trouxe esses 3 pilares. Dentro do tema de planejamento estratégico, hoje, quais são as nossas dores, quais são os nossos desafios, quais são os nossos riscos? Vamos sentar na mesa, vamos chamar todos os nossos pares, os nossos superiores, os nossos subordinados, vamos conversar sobre as nossas dores. Como a gente resolve isso? Sabendo abertamente, e às vezes, de novo, voltando lá no exemplo do almoxarife, do mecânico, da tia do café, que está ali, às vezes, no escritório fazendo uma faxina, da pessoa que está ali no campo, pegando apontamento de campo. Vamos chamar todas essas pessoas e entender onde está a dor de cada uma delas. Em cima de todas essas dores, a gente vai traçar um planejamento estratégico. Como a gente faz? Como a gente mitiga isso? E essas são as dores que todas as pessoas da propriedade têm. Mas, eu quero crescer em produtividade. Como que a gente segue esse caminho? Como é que a gente mitiga todas as dores para a gente ter força e esforço centrado para crescer produtividade? Como é que a gente faz para crescer a área? Como é que a gente faz para a fazenda ter rentabilidade? Então, de novo, a gente precisa ter objetivos claros e metas tangíveis, metas que são alcançáveis. Não tem como a Silvia querer ter uma fazenda produtiva e falar que ela vai ter 100 sacas de café por hectare numa lavoura que não é irrigada, numa lavoura que ela não faz desbrota, numa lavoura que ela vai fazer condução. Pensar em 100 sacos por hectare é um sonho, mas que em alguns momentos, numa lavoura bem conduzida, ela vai acontecer. É todo ano? Não, são ciclos, mas a gente respeita a linha do tempo, a gente respeita o que a gente tem que fazer para alcançar as metas, desde que elas sejam tangíveis e alcançáveis. Então, no final, a pergunta mais importante é: o que nós queremos alcançar? Quais são os nossos objetivos? Definindo isso, a gente define bem o planejamento estratégico. Tendo planejamento estratégico, a gente consegue implementar a governança. Tendo a governança, a gente consegue implementar o compliance. Então, são pilares que o tempo todo estão se interagindo. Um outro pilar aqui no planejamento é o uso eficiente dos recursos, das máquinas, dos insumos, das pessoas, do dinheiro, da água, das nossas terras. Né? Quais são os seus recursos mais valiosos? Cada fazenda vai ter uma. E, às vezes, a gente vai falar, por exemplo, água. A água é uma dor do mundo, mas várias fazendas conseguem ter uma água disponível para ter uma lavoura 100% irrigada. Isso hoje, né, com todos os intempéries climáticos, a água é uma dor. Como a gente está fazendo o uso das terras? A gente está, de fato, aproveitando e utilizando as terras da hora certa? Estou fazendo desmatamento? Estou respeitando os limites e as regras ambientais? Né? Pessoas, a gente está cada ano tendo mais dificuldades com pessoas na agricultura. O mão de obra manual, serviços braçais, mais ainda. Como é que a gente faz ter um uso efetivo desses recursos? E um outro pilar seria a gestão de riscos, né? Quais são os riscos de cada propriedade? Né? O exemplo da água, da lavoura irrigada. A gente tem vivenciado aí nos últimos 5, 6 anos, né? Pós-geada para a turma do café, né? Pós-geada, então a gente tem vivenciado veranicos, períodos muito chuvosos, períodos mais longínquos, a falta de chuva na hora necessária no ciclo do café. Então, é importante a gente mapear quais são os nossos riscos, né? A gente está numa região que a gente
tem a entrada muito dos citros, por exemplo. Os citros têm uma competição natural de mão de obra de pessoas. Como a gente vai trazer essas pessoas, como a gente vai fomentar cooperativas de mão de obra, onde cada ciclo a gente intermeia as mãos de obras, como a gente mitiga os nossos riscos, qual que é o plano de ação para cada um dos nossos riscos. Esses 3 pilares são fundamentais para a gente construir o planejamento estratégico da nossa propriedade, da nossa empresa, da nossa casa. Então, para a gente pensar também. E aí, trazendo um pouquinho dessa sinergia e dessa integração das áreas. São 3 pilares importantes, são temas muito falados ultimamente. E quando a Silvia me falou, Cris, vamos falar sobre compliance. Vamos falar sobre compliance, vamos falar sobre governança, vamos falar sobre planejamento, mas são 3 pilares importantes que têm sido muito falado, mas eu sempre tenho isso como lema meu de vida, que o todo é sempre maior que a soma das partes. Então, não adianta a gente fazer uma boa gestão de frota se a gente não faz uma boa gestão do nosso recurso financeiro, se a gente não faz um bom recurso do nosso insumo, se a gente não faz um bom recurso de pessoas. Então, é um ciclo, e ele vai se complementando, se intermediando. Então, em vários momentos, a gente vai ter a governança tratando as pessoas, que é muito natural a gente falar sobre isso, né? A palavra governança remete à regra, a governo, a regras. E aí, quando a gente fala, é natural a gente pensar sobre pessoas. Mas se a gente leva, por exemplo, para a máquina, é trazer o tratorista e mostrar para ele o uso consciente dele. Então, se ele faz o melhor trajeto, se ele faz o bom uso da máquina, a conservação, eu brinco, né? Eu vivenciei 10 anos, o dia a dia, dentro de uma fazenda. E eu sempre brincava, nas minhas idas ao campo, eu sempre brincava, que eu gostava de passar nos tratores de todo mundo. E era muito satisfatório e gratificante para mim chegar num tratorista que estava com um tapetinho no trator. Eu achava que ele era um líder nato. Ele estava cuidando do patrimônio, né, tão bem quanto o dono cuida e se preocupa com a manutenção e com a conservação do patrimônio. Então, é muito sobre isso. Como a gente faz 3 palavrinhas difíceis, né, não tão simplórias como linguajar dentro de uma fazenda, se é algo natural, e se é algo que as pessoas não tenham medo de falar, o compliance, agora a fazenda tem uma área de compliance, ou vai vir alguém fazer um processo de compliance. É assustador, mas como a gente traz isso para o linguajar, para o dia a dia, para as pessoas ter transparência, ter familiaridade. E aí eu trouxe muito uma frase, né, que é um lema, né, eu resumi muito do que eu acredito nisso, né, que na natureza cada elemento tem seu papel. No agro não é diferente, tem produção, tem máquinas, tem pessoas, tem recursos, tem gestão, todo mundo tem seu papel e todo mundo tem que caminhar junto para criar um ecossistema que seja forte, que seja sustentável, que tenha perpetuidade, né? E a integração das áreas não é apenas uma estratégia, mas ela é o único caminho que tem para ter um futuro produtivo, eficiente, inovador, transformador. Então, quando cada peça se alinha, a fazenda ela não cresce só, ela não tem mais produção, ela prospera, ela vai colher bons frutos. O plantio é certo, a colheita é incerta. Eu aprendi isso nos 10 anos, vivenciando o dia a dia que vocês vivem. Então, como fazer com que desde o plantio, os tratos culturais, o manejo da planta, nos garanta uma boa colheita, né? Através da integração de todas as áreas, de todas as pessoas que estão em propriedade. E agora, um pouquinho do que eu tinha para falar para vocês, para dividir um pouquinho com vocês, e aí a gente está aberto a perguntas, a trocar ideia. Não posso não saber responder todas as perguntas, mas do mesmo jeito que a gente tem um pouquinho para contribuir, compartilhar da experiência que a gente também tem muito para aprender. Parabéns, Cris. Eu estou aqui do lado dela, tá, gente? Pode perguntar ali no chat ou levantar a mãozinha,
e as meninas que estão aqui de apoio vão falar. Cris, vai abrir? Pessoal. Cris, você ficou 10 anos construindo uma história na viola, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, começar um processo de governo, eu já entendi que eu tenho que começar pelas metas, né? Pelo planejamento estratégico. Assim, de pouco conversa que a gente teve antes, né, nos bastidores, eu já mudei completamente a minha cabeça. E pouco, acho que muito pouco, às vezes, a gente dedica ao planejamento, porque muitas vezes nós somos engolidos pelo dia a dia do nosso trabalho, pelo dia a dia da fazenda, são muitos fatores para serem administrados, e aí a gente meio que é engolido mesmo pelo dia a dia, mas esse tempo do planejamento, que eu já vi que ele tem que ser primeiro, eu achava que a governança era primeiro, olha só que coisa mais legal, né? Então, já aprendi que aqui, eu já estou pensando assim, eu tenho as nossas metas ali de 5 anos, mas só que não estão todas, né? Não tem uma visão clara, não está tão desenhado, ou seja, eu não dediquei tanto tempo para desenhar isso. Eu fiz um planejamento, forças, ameaças, pontos fortes, pontos fracos, e fiz as metas, né? Até aqui para o GA mesmo, que agora eu vou refazer, sabe? Com mais critério, com mais dedicação. Mas eu queria que você contasse, assim, quando você fez esse processo, nesses 10 anos, como que foi o início, né? Que você contasse um pouquinho para a gente, porque nós temos muitas produtoras, né, empresárias, e não é um processo da noite para o dia, e também, às vezes, não é um processo que a gente vai fazer sozinha, né? A gente vai precisar de partes interessadas. Então, se eu fosse para começar hoje, por onde eu deveria começar? Eu vou te responder como a gente falou, né? Vou contar um pouquinho de como foi a tarefa, né? Como foi meu caminhar dentro de uma propriedade, né? Eu cheguei em 2014 na fazenda, era uma fazenda que tinha 150 hectares na época, muito em crescimento e muito no intuito de profissionalizar a fazenda. Então, era contabilidade externa, não tinha um sistema, mas muito planilha, né? Eram planilhas que o pessoal chamava de sistema, e está tudo certo, várias anotações em cadernetas, e foi ali que eu comecei uma jornada de profissionalizar mesmo. Então, comecei a montar o escritório, trazer 1 ou 2 pessoas, filhas de colonos, sempre no intuito de trazer e formar um time na fazenda, formando pessoas mesmo. Então, era um legado que eu queria deixar, no tempo que eu estivesse dentro lá da Viola, para formar as pessoas. E trouxe o sistema, trouxe o GA ensinou muito para a gente em todos os processos. Como eu compartilhei, né, eu estava vindo de indústria, eu tinha passado por uma empresa agrícola já, mas muito longe do agrícola mesmo, já na área de faturamento, na área financeira. Então, foi na implantação do sistema e usando de todos os treinamentos, de todas as reuniões de auditoria que o André passava uma semana comigo. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, façam esse exercício na fazenda de vocês, né? Quem é usuário do GA, quem não é. Então, a gente fez uma longa caminhada, depois o André saiu, veio a Fer, então foi uma construção que a gente foi realizando ali no dia a dia, de cada vez usar mais o sistema, de cada vez colocar mais as informações dentro do sistema, para a gente ter informações. Sem informações, a gente não consegue criar e fazer uma meta para 5 anos, a gente não consegue ter. De novo, como a gente vai colocar que a meta é que não seja 100 sacas, que seja 60 sacas? Como a gente vai desenhar e falar, meu plano estratégico para 2, 3 anos é renovar a lavoura para produzir 50 sacas na bianualidade. Mas minha primeira pergunta para você vai ser, Silvia, quanto você produziu nos últimos 10? Qual é a idade do seu parque cafeeiro? Quais são os seus cultivares? É manual? É mecanizado? Então, são perguntas que a gente vai startar no dia a dia com as pessoas que estão ali. De novo, com o nosso campeiro,
o nosso administrador, com o nosso agrônomo, seja consultor ou seja da fazenda, com muitos dos proprietários que são agrônomos também. Então, foi na implantação, foi no decorrer do projeto, da implantação do sistema e da operação do dia a dia que a gente foi construindo. Então, em 2020, a gente conseguiu, dentro da fazenda, fazer o processo de exportação. Então, eu estava desde 14, foram 6 anos preparando e estruturando a empresa para ter relatório de rastreabilidade, para melhorar a qualidade de café, para ter uma estabilidade na produção, seja fazendo safra zero, seja cronometrando ali, planejando, integrando áreas de arranquio, áreas de renovação e áreas de plantio. Então, para ter uma estabilidade na produção. Então, hoje a fazenda já não vive mais tão sazonalmente a bianualidade da planta, porque um ano um talhão produz muito, o outro pouco. No ano seguinte é o reverso. Porque uma fazenda que está se estruturando, né, e pode ser o planejamento de várias, ter o processo de exportação direto, acessar o mercado direto, a fazenda precisa ter estabilidade na produção. Então, esse foi um trabalho que, durante 6 anos, eu vim fazendo com a equipe de campo, para que em 2020, tanto na garantia do volume de produção, quanto na garantia da qualidade do grão, para que a gente conseguisse, a partir de 2020, exportar o café diretamente para a Inglaterra. Então, foram várias construções de vários planejamentos estratégicos. Então, às vezes, uma meta de, eu quero que a fazenda faça exportação direta. Isso vai desdobrar em vários planos estratégicos que vai envolver o pós-colheita, que vai envolver você formar a pessoa, você ter uma estrutura ali para garantir um pós-colheita que seja uma estufa, um terreno suspenso, bem caseiro, com o resto, muitas vezes, dos materiais que estavam ali na fazenda, né? E seja fazer um outro start de planejamento estratégico com a equipe do campo para garantir a produtividade e a estabilidade da produção. Então, são várias etapas para a gente, de fato, ir construindo. E como a gente traz todos esses planejamentos e traz isso para uma governança, traz isso para um compliance, fizemos o planejamento. Vamos fazer esse manejo, vamos fazer essa renovação, vamos levar isso para o cronograma agrícola, vamos quantificar mão de obra, vamos quantificar custo, vamos quantificar a transição, às vezes, de uso de produtos que antes a fazenda não tinha. Então, são várias ações que vão se conectando no final do dia. Então, e de novo, hoje é muito forte a mensagem da governança, a mensagem das pessoas terem muito claro o que precisa ser feito, como precisa ser feito, e o compliance vai muito na linha da auditoria. E, às vezes, muitas fazendas que são certificadas já vivenciam isso, né? E aí, as fazendas que são certificadas, mas eu vou fazer auditoria da certificação. Muitas daquelas auditorias, durante o percurso da implantação da certificação, seja UTS, Rainforest, qual certificação for, qual selo a fazenda carrega, você tem muito na mesma linha da organização. Então, o quão desafiador foi ter um selo da Rainforest? Foi muito desafiador, mas quantos processos, o quão importante foi ter a certificação. E os benefícios, o quanto disso que impactou. E eu tive a oportunidade de estar com vocês, por exemplo, no curso da blindagem do RH, né? Quão rico foi, quanta experiência tem essas partilhas, esses momentos, o quanto que o sistema consegue pôr o processo. Então, eu sempre brinquei, né? A Mayra é uma querida, foi formada na fazenda, estava na fazenda, e o quanto eu brincava, né? Tinha os dedos duros lá. Fernanda, eu preciso que você tenha um relatório de conferência dos apontamentos. Então, hoje, a Mayra está no dia a dia dela, no apontamento do campo, ela faz o apontamento, ela integra o apontamento, ela vai lá, gera o relatório da conferência, diariamente. E as meninas estão aqui, a Viola até no balcão auditário, ninguém deixa eu mentir. Então, a gente tem isso. Isso é complexo. O que a Mayra faz na simplicidade da atividade dela, sendo ela uma coluna da fazenda, né? Muitas vezes formada
colegial, mas muitas vezes nem formado, mas do jeito dela, no linguajar dela, ela faz o compliance das tarefas dela. Então, como trazer, de novo, como trazer o compliance para uma palavra e uma ação do dia a dia natural das pessoas que estão ali na operação. Então, acho que esse é um ponto que é estratégico. De todos, eu acho que esse é o ponto mais estratégico. Fazer as pessoas terem o entendimento do que é o propósito, elas estarem envolvidas, estarem imbuídas no propósito e na missão, no plano estratégico da empresa, para que aquilo torne-se uma realidade, torne-se meta dela, torne-se propósito dela. A atividade dela tem o peso da responsabilidade dela fazer o apontamento, dela fazer a baixa dos produtos que foram utilizados, mas que ela também gere o relatório de conciliação do estoque, ela também gere o comparativo do que estava no planejamento que foi realizado. Isso é compliance. Isso é, ela está sendo e está aplicando com ela mesma a regra, o compliance, a governança, a transparência, porque ela sabe muito claramente qual é o plano estratégico da empresa. Então, com muita simplicidade, Silvia, sem monstro, sem fantasma, são palavras, de novo, são palavras elitizadas, né? Mas são palavras de uma simplicidade muito grande quando a gente traz para o nosso dia a dia da fazenda. Agora, mais uma perguntinha. Tem um conceito, né, que se chama fit cultural, né? É assim, você escolher e ver as pessoas que têm o mesmo pensamento sinético em relação ao seu. Então, acho que também é importante para a empresária, né, para mim, por exemplo, aqui, escolher as pessoas que eu quero que estejam do meu lado para eu chegar lá, não é? Porque são essas pessoas que vão alavancar, porque sozinha a gente não faz nada. Então, assim, você ter as pessoas chaves, né, aquelas que você escolheu mesmo, né? É uma escolha, não é? É uma escolha e é uma formação, Silvia, porque às vezes muita gente, e essa é uma realidade verdadeira ali no dia a dia da propriedade, que muitas vezes eu falo que a pessoa tem... Aprendi isso com o meu primeiro chefe, né, meu pai. Ele sempre falava que tem qualidades que a gente ensina as pessoas. Eu ensinar alguém a mexer no sistema, eu ensinar alguém a mexer numa planilha do Excel, é uma coisa que a gente ensina, a pessoa aprende. Só que ela ter propósito, ela ser verdadeira, ela ter comprometimento, ela ter responsabilidade, são características que eu falo, são de berço, são da pessoa. Ter boa índole, ter boa fé. Então, a gente sabe, na vivência do dia a dia ali na propriedade, a gente sabe a pessoa que chegou ali, que quer fazer o melhor dela, que quer construir. E a gente sabe que no dia a dia aparecem as pessoas que estão ali porque precisam ganhar o dinheiro, não vão fazer um a mais no que está no dia dele. Então, são atitudes e são formações. E a gente só consegue isso estando lá do lado, no dia a dia, reconhecendo, dando oportunidade, ouvindo. Muitas vezes, eu aprendi muito mais do que eu ensinei nos 10 anos da fazenda. Muito mais, muito mais. Muito mais. Então, acho que é essa fala, é esse peso, é essa transparência, essa sinceridade. E quando eu cheguei, eu não venho de família de produtor, não venho, né? Então, eu ia no tratorista, tem um muito antigo lá na Viola, chama São Mar. Eu chegava para o São Mar, muito simples, um senhorzinho. São Mar, tá certo a roçada, a gente, né? O senhor andou menos do que o tratorista que está na rua do lado. Como que isso avalia? Não sei, filha, no linguajar dele, na simplicidade dele. Não sei, filha, mas o que você acha? Tá bom o serviço? Eu não fazia ideia do que era uma roçadeira, não fazia ideia do que era andar de segunda ou terceira, de reduzida. E eles me ensinavam. Então, muitas vezes, a gente precisa ouvir eles para aprender, para validar o que eles estão fazendo. Porque, muitas vezes, é um nível cultural que as pessoas querem ser ouvidas. Elas querem ter uma atenção... Né? Como o senhor Noar perguntar para mim, nunca fui tratorista, nunca sabia, não tinha ideia do que era uma roçada, fui aprender lá. Então, como eu ia falar se o serviço dele estava bom ou não? Eu aprendi com ele para voltar e falar, senhor Noar, o senhor andou mais ou menos, o senhor gastou mais ou menos, olha aqui no sistema. Então,
abraçar as pessoas, isso é um ponto importante também. Assim. Não é só achar a pessoa que tem estrela na testa, ninguém tem estrela na testa, né? E aí a gente traz isso no dia a dia, de formar as pessoas, de dar oportunidade para as pessoas, de ouvir as pessoas. A estrela nasce, né? A estrela ela surge. Às vezes a pessoa liga o on, né? Às vezes ela está no off, mas ligou o on. E às vezes é pôr na caixinha ou tirar da caixinha. Não existe caixinha. Então, é muito sobre isso. Pessoal, nós vamos abrir para as perguntas, comentários. Dani, Vivi está ali, deixa eu ver quem está. A Luciana está aí. E aí, Lu, tudo jóia? Deixa eu ver quem mais está aqui. Eu estou assim. Carol, Fazenda Santa Terezinha, a Beth está aí. A Rose, que participou conosco no curso. A Rose fez o curso com a gente de brindagem, está aqui com a gente de novo. Que legal, Rose. Eu tinha visto a Gabriela. Dani, você quer falar alguma coisa? A Beth está aí? A Beth? Tá. Oi, Cris, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Silvia, tudo bem? Vou falar um pouquinho. Tem muito do A Dani vai falar sobre pessoas. E eu acho que nesse meio rural que a gente vive, na empresa, a gente precisa muito das pessoas. E a gente precisa, assim, conversar muito com elas, entender muito o lado delas também, para elas nos ajudarem. Eu acho isso assim, muito importante. Eu acho que quem mais sabe é quem está lá no dia a dia, quem está fazendo o serviço. Então, acho que sim, a gente tem que escutar muito essas pessoas. Porque às vezes você fala assim, vamos fazer uma desbrota. Eu quero que faça assim. Mas às vezes a pessoa que está lá todo dia, ela pode falar, você tem que dar abertura para ela falar, não, às vezes podemos fazer do outro jeito, que vai ficar melhor. Então, assim, não é ferro e fogo. Então, quem está lá entende muito mais do que a gente, que está lá no dia a dia, no campo, na lavoura. Então, acho que é uma parte muito importante. A gente tem que escutar muito essas pessoas. Legal. A Beth veio de São Paulo também, né, Beth? Para tomar conta da fazenda. Ela viveu isso, sabe? Foi para o campo, né, Beth? Conta um pouquinho também para a gente. Eu fui para a fazenda, boa tarde para todo mundo primeiro. Entrei um pouquinho atrasada, que eu estava vindo de Campinas, aí atrasei um pouco. Eu estou em São Paulo agora, na minha casa, mas eu tenho ido para a fazenda toda semana. Há 4 anos que eu comecei a trabalhar lá junto com meu pai. Mas é o que a Cris mesmo falou, né? Assim, é uma realidade totalmente diferente da que a gente vive, por exemplo, na cidade, né? E a gente, até assim, se adaptar, entender como funciona, a gente apanha um pouco, né? Mas eu acho que, assim, também tem a questão de que a gente acha que, não, a fazenda não precisa ter muito controle, não precisa ter nada, não. A fazenda é exatamente uma empresa. Só que tem a sua cultura, a sua especificidade. Então, a gente tem que saber misturar as duas coisas bem direitinho para poder ter um bom resultado, né? Então, agora, assim, a gente lá na fazenda passou por um processo todo de implantação de sistema, de organização de equipe, de colocar as pessoas no lugar certo. Ainda estamos trabalhando, né? Mas é um desafio muito interessante, porque a cultura realmente de uma fazenda é bem diferente. E eu aprendi muito nesses anos que eu estou lá. Que legal. A Elaine tem bastante experiência. A Viviane também é São Paulo, e a fazenda está para cá, né, Vivi? Sempre vem nas viagens e a gente ajuda daqui, né, Vivi? É isso mesmo, porque a gente precisa de ajuda de quem está aí, porque é muito longe. A gente não consegue ir toda direto, a gente tem tentado ir uma vez por mês, mas aí eu confesso que fica bem mais difícil, assim, sabe? Essa conversa, esse dia a dia com os funcionários, está sendo, assim, um desafio, porque quando a gente chega lá, é tanta coisa para ver, tanta coisa para resolver. Eu confesso, assim, que eu fico até, assim, meio ansiosa, angustiada, com tanta coisa que tem que fazer, que tem que pensar, que tem que falar, que tem que resolver, e às vezes o espacinho é curto, né? A gente tem pouco tempo para ficar lá, e é aquela coisa, assim, aquela correria, assim, e realmente a gente está nessa batalha, mas como meu marido também ainda trabalha para cá, a gente faz o que pode, né, gente?
A gente vai devagarzinho, mas eu também acho que a gente está evoluindo. Né, Silvia? Fala que a gente está evoluindo. Está super bem, os números são bons, está super bem. Então, A Morgana está implantando o sistema agora, e a gente tem as meninas que estão sempre direto. Então, a Dani fica lá, a Luciana fica direto na fazenda, né, Luciana? A Elaine fica direto, né, a Beth. Silvia, só para falar para a Viviane, o pessoal, que a gente que está aqui no dia a dia e está sempre por perto, problema tem também. E é toda hora, todo dia, e quando você acha que você está resolvendo uma coisa, é outra que aparece. Então, assim, é um desafio diário mesmo. A gente está aqui. Silvia, para te confessar, não sei ao certo quantos anos faz que a gente tem GA, né? Que a gente começou com o antigo e tem muitos anos, muitos. Eu não lembro, assim, talvez mais de 15 anos. E é muito tempo. Mas, assim, eu acho que é um sistema que, sem ele, sinceramente, eu não sei como é que a gente faria. A Silvia sabe, assim, nosso banco de dados é gigante, porque a gente usa ele completo, com parte financeira, estoque, mão de obra. A única coisa que a gente não faz, de fato, é a folha de pagamento fiscal, mas a gente faz a gerencial. Então, assim, é um desafio, porque a toda hora, a Silvia sabe, a gente pede alguma melhoria, alguma coisa que a gente... Tá? Então, acho que para se tranquilizar todo mundo, desafio a gente tá toda hora. E sempre tem alguma coisa nova aparecendo, é alguém buscando. E essa interação entre a gente eu acho muito bacana, sabe? Estou adorando muito. Assim, eu comecei de uns anos para cá a ter contato muito com grupos de mulheres, assim, até de uma outra área que eu estou dentro de uma agência de desenvolvimento, que tem umas mulheres muito bacanas. E o tanto que isso fortalece a gente dentro da vida mesmo, até pessoal e vida profissional. E a gente criar esses grupos dentro do Gragro, eu acho que é muito bacana, sabe? Eu acho muito legal compartilhar essas experiências, né? Eu acho que as mulheres estão, assim, com muito peso, de muita tarefa, e então acho que é muito bacana. Eu acho que a gente deveria estar sempre fazendo mais encontros, e, se possível, algum dia fazer um presencial para a gente conversar, porque eu acho que é muito bacana. Foi o segundo? O segundo. Eu acho que vamos fazer ano que vem presencial, mais aqui para o sul de Minas, né? Mais aqui perto, e o pessoal vem. Luciana, você é muito cultura, né? São muitos negócios, é muita cultura, muito movimento, é um negócio grande. Mas eu fiquei feliz da Cristiane falar que, com a implantação do sistema, ela foi possibilitando que ela montasse a governança, o compliance dentro da fazenda. Eu fiquei feliz de ouvir que o sistema, a questão da transparência, né, e dos processos, o GA consegue ajudar, porque quando você implanta compras, implanta um financeiro, existem os procedimentos, os protocolos, então o sistema força também a fazenda a seguir os processos, né? E está documentado, quer dizer, a gente sempre fala sobre auditoria, eu tenho que auditar números, fatos, evidências, né? E o sistema, ele possibilita isso, então eu fiquei bem feliz. Verdade. Gabi está aí também, Gabi, um abraço. Gabi é né? Multitarefas, é muita coisa, né? A Elaine cuida. Está fechado o áudio, libera o áudio para ela. Ô, Silvia, o nosso é multicultura, deu bem trabalho para nós tirar o curso de multicultura, mas foi muito bom, né? Hoje, graças a Deus, nós temos bastante números, bastante informação. No multicultura, né? Do encontro presencial é muito bom. Aquela que nós fizemos lá na UXA foi perfeita, né? Ficou muito boa. Aí, ó. Vamos fazer o próximo presencial. Elaine, concordo com você, tem que ter outro presencial. Muito bom, não foi, Aí, Dani? tá vendo, Foi Dani? ótimo. O presencial. Vamos fazer presencial no que vem? Vamos combinar, Ó, então. Elaine, ó. Aí. Pessoal, mais alguém quer falar? Mais alguma colocação?
Silvio, eu só queria complementar que a Cris falou sobre a questão do compliance, né, que é uma responsabilidade repartida entre todos, né? E eu acho que com o sistema permite isso, porque cada um tem que ser responsável por uma parte, né, de inserir as informações corretamente, de gerenciar essas informações, e aí eu acho que isso cria na equipe um senso mesmo, né, de responsabilidade de que a pessoa faz parte de um todo, porque às vezes quando dá um problema numa área, você vê, iniciou em outra. Então, acho que o sistema, ele ajuda muito nessa parte também. Legal. Gente, mais alguém? Oi, eu. Falar? A Rose também vai falar. Vamos ver se a Gabi, o áudio da Gabi está fechado. Oi, Aí abriu. Silvia. Oi, Tudo bem? Saudade de você. Tudo bem. Então tá bom. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, eu tive aí, né, fiz o curso com a Silvia aí, eu estou na fazenda já faz um tempinho já, né, a Elaine que acabou de falar com vocês aí, é meu braço direito, né, é quem toma conta ali, minha parceira de tomar conta de tudo, eu fico no financeiro, eu não trabalho só nas fazendas, eu tenho outra empresa, né, que é a Delas Comércio e Transporte, que a gente tem um grupo delas, né, eu mexo com óleo lubrificante, nada a ver com fazenda, né? Mas estou aí no meio financeiro, tanto da fazenda quanto aqui das empresas, vou tocando tudo junto, é mundos completamente diferentes, né? Eu falo que é muito diferente a vivência que eu tenho dentro da Delas Comércio, da Lock Minas, que é nossas empresas aqui, que trabalham com multinacional, e o que a gente tem dentro do campo, né? É cada dia um desafio diferente mesmo, mexer com pessoas não é brinquedo, né? Hoje eu acho que a maior dificuldade nossa é as pessoas, né? Eu conseguir conduzir as pessoas, né? Você ter aquela empatia com as pessoas pelo teu negócio, né? Até você conseguir isso, eu acho o mais difícil. Mas hoje, graças a Deus, a minha empresa lá, Delas Agropecuária, estou com uma equipe bem coesa, sabe? A Elaine é muito rígida, entende muito do sistema, e estamos montando uma equipe bem preparada, sabe? Temos números muito sólidos aí, né, Silvia, hoje em dia. Trabalhamos dentro do sistema totalmente. Temos todo tipo de apontamento, tudo lá dentro. Então, para a gente ficou assim, eu falo que ficou uma ferramenta que deixou fácil trabalhar, né, Silvia? Não que a gente não tenha os desafios do dia a dia, mas foi uma ferramenta que nos deu, assim, uma clareza muito grande dos negócios. Então, hoje nós podemos aqui, eu não tenho como ficar indo para a fazenda sempre, nós temos vários lugares, vários pontos de cada fazenda, né? Algumas bem longe das outras, eu preciso ficar aqui em Três Pontas, onde eu trabalho no financeiro aqui das outras empresas, mas estou sempre sabendo de tudo que está acontecendo, né? Porque é muito aberto, muito transparente o sistema para a gente. Ai, que delícia. Mais alguém vai falar? Eu aqui, Rose. Olá, tudo bem? Prazer, me chamo Rose. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Rose. Eu sou aqui do Piauí, prazer, obrigada pelo convite. É um prazer aqui estar ouvindo vocês, mulheres fortes aí, mulheres, todas nós aí somos multitarefas, né? E acredito que não vivemos mais de outra forma, né? Então, com certeza, como falaram aí, o nosso desafio hoje são pessoas, né? Aprender a gerir, a conhecê-las, né? Que é a mão de obra, né? Que acredito que faz parte de todos os ramos, né? Então, prazer e obrigada pelo convite. Tá ótimo. Olha o sotaque, né? Que delícia. Tá de longe. Eu falei no curso de blindagem, você falou também de blindagem, né, Cris? Que a gente fica preocupado com a questão da produtividade, então, o maior fator da lucratividade, da produtividade, começa ali na preocupação com a produtividade, depois a gente fica preocupado em fechar o preço de venda nas janelas corretas, e aí eu faço uma boa receita. Aí, do outro lado, eu vou tratar nossos custos, né, mão de obra, máquina, produto, para não ter ineficiência, para poder usar melhor os recursos, todos eles, né? Só que de nada vai adiantar se a gente não blindar a empresa, né, Cris? De todos os riscos que ela pode ocorrer, né? A gente teve, por exemplo,
Quando teve a guerra da Ucrânia, os insumos foram lá para cima. Então, qual que é o plano B? Pode ocorrer outras guerras, né? E aí pode travar, a gente pode ter falta de insumo. Então, quais são os planos B, né? E se isso acontecer, que lá no compliance, na governança, está a questão da mitigação de riscos, né? Que são os seguros. Então, assim, a gente tem que estar preocupado em ganhar, e, de outro lado, a gente tem que estar preocupado com a proteção patrimonial. Isso é o planejamento estratégico, né, que você falou. Gente, eu vou melhorar, você daqui, vou melhorar meu planejamento estratégico, tá? Vamos, né? Gente, mais alguém, mais alguma colocação? A gente está chegando ao final, né? A gente falou que era uma horinha de bate-papo. Podemos encerrar? Você vai passar o vídeo? Vou? Vai? Eu passo do segundo. Vai servir de inspiração para o próximo. Gente, o pessoal, a gente vai, a Maria vai passar o vídeo, que é esse que foi o presencial, que a Elaine ama. Aí a gente encerra. Vai compartilhar aí? Vou fechar meu áudio, tá? Meu lema de vida como mulher é mostrar para a mulher que ela pode fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser e na hora que ela quiser. E que ela não precisa pedir permissão. E sim, isso é uma questão de merecimento. A nossa força, que a nossa garra é capaz sim de transformar o agronegócio. Seja forte e corajoso, mais uma vez, não como mulher do agro, mas como ser humano. Essas mulheres que muitas vezes estiveram por trás das cortinas é que foram extremamente responsáveis e contribuíram demais para o avanço desses homens que desenharam uma cafeicultura tão fantástica. Não adianta nada uma solução sem o gerenciamento, não adianta nada eu vir cá colocar o frota funcionando se ninguém gerir. Como mulher do agro, eu gostaria de ter ouvido que não seria fácil, mas principalmente que seria possível, né? Ter ouvido que a mulher é capaz de fazer a diferença em toda essa área. Guiar com elas representa para mim que o sucesso ele mora nos detalhes, né? Mesmo em condições mais rudimentares como o campo, a gente conhece tantas mulheres apaixonadas, felizes e de sucesso no trabalho que elas fazem. Como mulher do agro, no começo da minha carreira profissional, eu gostaria de ter tido mais apoio do meu pai, que não acreditava tanto no meu profissional. Eu gostaria que mais mulheres estivessem envolvidas em todo o processo. Como mulher, o que eu gostaria de ter ouvido no início da minha trajetória profissional é que eu poderia alcançar o que eu quisesse desde que eu me aperfeiçoasse e treinasse para isso. Convoco cada vez mais a nós mulheres e a todos os homens que realmente olhem para trás e enxerguem que sempre a mulher esteve presente, embora nem sempre assumindo as posições de gestão e tudo mais, mas dando a esses gestores condições de fazer o trabalho belíssimo que eles fizeram na cafeicultura até hoje.
convite para participar do GA com Elas me fez entender o quanto as mulheres estão crescendo e se aperfeiçoando para assumir grandes cargos de liderança. O GA com Elas representou para mim uma inovação de gestão na agricultura. Representa o meu crescimento profissional. O meu lema de vida como mulher do agro, é fazer a diferença na vida das pessoas. Para ter, seja. Para ser, haja. Passar um dia aqui compartilhando entre mulheres o quanto a gente é capaz de assumir governança, assumir gestão, assumir gerenciamento de fazendas, não há como agradecer esse time que está nos entregando um presente desse. Eu fico muito honrada. Para nós que organizamos o evento GA com Elas, um dia incrível, uma satisfação muito grande receber essas mulheres aqui, mulheres extraordinárias, mulheres que estão à frente dos seus negócios, e espero que seja o primeiro de muitos que ainda hão de vir. Beijo! Bom, pessoal, acho que a gente pode encerrar. Eu vou passar a palavra para eles agradecer. Eu não sei se tem mais alguém. Obrigada, Carol, né, por a sua presença. Obrigada pela presença de todas vocês. Obrigada, foi um prazer estar com todos vocês, de compartilhar um pouquinho. E a vida faz sentido quando a gente compartilha e quando a gente aprende com todas, né? Então, concordo com algumas mensagens aí, sempre muito importante os encontros. Espero que o próximo presencial seja em breve. Obrigada, um abraço para todos. Um abraço. Vai tirar foto. Pessoal, vocês podem abrir a câmera para a Maria fazer uma foto ali? Obrigada, Milene. Você vai fazer lá, Maria? Que jeito que você faz? Eu vou fazer aqui primeiro, e aí... Maria Clara vai tirar uma foto. A Fernanda vai tirando. Carol, obrigada, Carol. Aí? Obrigada, Vera. Muito obrigada, viu, meninas? Até a próxima, Obrigada, né? Mãe, antes da próxima, agora um ponto. Antes da próxima, né, Olívia? Prazer. Só que eu vi a Lília ali. Um beijo, viu, gente? Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Foi muito Beijo. legal. Tá, obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.